E ainda sobre esse assunto, o receio é que pós-pandemia seja detectado um aumento de casos graves do diabetes e, claro, das complicações associadas à doença provocadas aí pelo estresse, pela dieta pobre em nutrientes e a falta também de atividade física. E é sobre isso que eu vou conversar a partir de agora com a endocrinologista Tharissa Petri. Ela é especialista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Tharissa, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tão longe, tão perto, Tão né? longe e tão perto, né? Que bom, a tecnologia nos leva a isso, hein, doutora? Mas então, a gente acabou de exibir uma matéria aí para contextualizar também um pouquinho a respeito do diabetes. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é o diabetes. Bom, o diabetes é uma doença que eleva o açúcar no sangue, a glicemia, né? De modo geral, a gente resume aí em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é uma doença autoimune, então acontece principalmente em crianças e adolescentes, mas a gente tem um pico também na fase de adulto jovem, e a gente dá o nome de LADA, não é diabetes tipo 1, mas é muito parecido. E o pâncreas da pessoa, ele para de produzir insulina, né? Então, as células de defesa atacam as células produtoras de insulina e esse paciente não tem produção de insulina pelo pâncreas, portanto, o tratamento é com insulina. O tipo 2, ele é um diabetes que começa, então, com história familiar bastante importante. Então, o que a Ermelinda falou aí no vídeo é bastante importante. Se você tem pai, mãe com diabetes, isso contribui, mais ou menos, é ocupado por 70% da chance de você ter diabetes. E é claro que o ambiente também favorece. Então, se você tem um aumento de gordura, principalmente abdominal, essa gordura é extremamente inflamatória e a insulina ela não age direito. E aí o pâncreas ele começa a produzir cada vez mais insulina para vencer essa resistência. E essas células produtoras de insulina elas começam a morrer aos pouquinhos. Então, a gente passa por anos de sofrimento dessas células produtoras de insulina até a gente fazer o diagnóstico de diabetes, até a glicemia propriamente dita subir. Então, por isso a importância da gente fazer prevenção e se a gente tiver um fator de risco, né, ou fatores de risco associados para a doença, a gente procurar um médico e fazer exames preventivos. Como evitar que ele surja, hein, doutora? Quais são, assim, os fatores realmente de risco, hein? Então, se você tem história familiar, então já é um caminho muito andado para ter risco para a doença. Então, se você viu o seu pai ou sua mãe ou algum tio evoluir com diabetes, o jeito que esse familiar evoluiu também é um fator de risco para você. Então, por exemplo, o meu pai ele teve complicação, ele evoluiu muito rápido para uma hemodiálise, para uma amputação. Isso já é o maior sinal de alerta para você ficar atento. E aí a gente soma essa genética aos fatores ambientais. Então, quanto mais velho, maior a chance da gente desenvolver a doença. Então, mais de 45 anos principalmente, mas a gente tem visto isso cada vez mais cedo. Aumento de gordura, principalmente abdominal, se você tem aquela tendência a acumular gordura no abdômen, né? Claro, se você tem hábitos de vida muito ruins, né? Então, tudo isso somado são os maiores fatores de risco para a doença. E lembrando que os sintomas da doença, não adianta eu falar aqui se você está sentindo tal coisa, porque os sintomas da doença eles só aparecem quando a doença já está mais avançada. Então, aquela história de eu tenho mais sede, eu vou muito mais ao banheiro para urinar, eu estou emagrecendo, eu estou com muita fome, isso só vai aparecer quando a glicemia está acima de 200 e 300, e muitas vezes já é tarde demais, né? Já está num processo mais avançado. Você poderia ter feito alguma coisa antes. Então, a doença ela é assintomática no início. Então, não espere sintomas para procurar o médico. Eu sempre costumo falar aqui, viu, doutora, aos nossos telespectadores, a importância da prevenção. Eu falo da prevenção no sentido de uma força maior, uma força de vida, de qualidade de vida mesmo, de saúde. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade com nós mesmos. E isso começa logo na nossa alimentação, a prática de atividade física, que é importante, e a prevenção mesmo, porque a gente tem que se cuidar, a gente precisa fazer um check-up, pelo menos uma vez por ano, para ver se está
tá tudo direitinho. Porque muitas vezes, doutora, o que eu vejo muito e o que eu recebo muito de mensagens aqui no nosso programa é que algumas pessoas só vão ao médico quando sentem sintomas. E isso é um erro muito grave, hein? Com toda certeza. Então, para a prevenção de doenças, não só o diabetes, hoje a gente está falando especificamente do diabetes, pelo Dia Mundial ter sido sábado, no dia 14, mas para a prevenção de doenças em geral, a mudança do estilo de vida ela é muito importante. Então, se você é uma pessoa que tem hábitos de vida mais saudáveis, tanto alimentares quanto uma atividade física regular, a chance de você desenvolver um tipo de doença como diabetes, ela diminui muito. Então, para a prevenção, isso é importante que a gente diga isso. Aquilo que você está fazendo com o seu corpo é muito importante. E como eu falei, você passa por anos de sofrimento pancreático para um dia ter diagnóstico da doença. Então, imagina quantos anos você podia ter feito alguma coisa e não fez. Então, se você está nessa fase do pré, né? Muitas pessoas estão ouvindo a gente, tem um diagnóstico de pré-diabetes, até que é uma doença inicial e ficam muito tranquilos. Ah, eu só tenho pré-diabetes, tá tudo bem, eu não tenho diabetes ainda. Eu gostaria de lembrar que 30% mais ou menos das pessoas que têm pré-diabetes já podem ter complicação do diabetes. Então, olha a gravidade da situação quando a sua glicemia já começou a aumentar. Então, não subestime a doença, não negue a doença. É muito mais fácil você fazer um diagnóstico de uma alteração e realmente encarar. É muito mais fácil de prevenir do que tratar. Doutora, a pandemia, ela atrapalhou o diagnóstico e o tratamento? A pandemia atrapalhou demais, Carla. Eu tenho ficado muito preocupada porque nós tivemos diagnóstico de pessoas que procuraram o hospital que eu trabalho com glicemia de 600, por exemplo. Nossa! E essas pessoas tinham ou um diabetes muito sob controle, só com medicação via oral, ou essas pessoas não tinham nem diagnóstico de diabetes e de repente dão entrada no hospital com uma glicemia extremamente elevada. O que explica isso? Então, muito se discute se o próprio Covid, né, a pessoa que teve a Covid-19, se isso levaria pelo todo o fator inflamatório, isso levaria a um quadro de diabetes, mas a gente também está vendo isso em pessoas que não tiveram quadro de Covid. Então, é óbvio que todo esse estresse emocional que a gente tem passado, lembrando que os hormônios do estresse, eles são contrarreguladores do metabolismo da glicose. Se a insulina baixa a glicemia, os hormônios de ansiedade, os hormônios de estresse aumentam a glicemia. Fora isso, toda a mudança de hábito alimentar, muitas pessoas ficaram em casa, estão beliscando mais, resolver ir para a cozinha fazer pão, fazer bolo, tudo que realmente tem mais carboidrato. E principalmente eu gostaria de ressaltar a falta de atividade física nessa pandemia. Então, o ser humano ele já tem assim uma necessidade de qualquer desculpa é uma desculpa para parar a atividade física. Esse ano a gente teve a desculpa do ano, né? Então, óbvio que eu tenho medo do Covid, eu não quero sair, mas lembrar que tem vários métodos da gente se movimentar, qualquer movimento é importante. Se você puder achar alguma atividade física que você possa fazer na sua casa, isso é muito importante. A inatividade física tem me preocupado bastante. Em relação ao tratamento, o que é que nós temos de novidades, hein, doutora? Nós estamos hoje numa posição até privilegiada em relação ao tratamento da doença. Nós temos muitas medicações novas, medicações que não favorecem somente a redução da glicemia. Então, hoje a gente trata o diabetes não só olhando para a redução de glicemia em si, mas a gente trata querendo reduzir as complicações da doença e até a mortalidade da doença. A gente tenta fazer o nosso paciente viver mais e melhor. Então, nós temos hoje medicamentos novos que abaixam a glicemia, mas também protegem o seu rim, protegem o seu coração de doenças como o infarto, por exemplo, e também o derrame, e também favorecem perda de peso, que para o tratamento de diabetes, a perda de peso é essencial, a gente não pode só abaixar a glicemia, a gente tem que ajudar o nosso paciente a perder peso. E além disso, hoje a gente tem a cirurgia para o diabetes, né, a cirurgia metabólica, que quando ela é bem indicada, ela realmente é excelente para ajudar a doença a entrar em remissão naqueles casos que não responderam ao tratamento com medicamento. E que bom, né, doutora, que temos avanços aí da medicina para poder levar uma melhor qualidade de vida a quem tem diabetes, porque
Eu tenho um sobrinho, que ele é até mais velho do que o filho do meu irmão Renato, e ele tem diabetes há muitos anos. E eu lembro que quando ele era menor, quase também não se tinha muitas coisas para comer, né? Eu digo assim, hoje em dia tem muita coisa, né? Então, assim, o diabético, ele também, ele pode ter uma qualidade de vida, ele pode comer bem, ele pode se sentir melhor, coisas que no passado era bem difícil realmente. Então, assim, é um avanço, né? Com toda certeza. Então, mudou muito a nossa cabeça em relação à doença, aquela questão também de muita restrição alimentar, a pessoa ficava até muito mexida. Toda doença crônica, o diagnóstico da doença ela é difícil, né? Ela tem uma carga muito grande em cima da pessoa. E o fato da gente antigamente proibir a pessoa de comer tudo também pesava demais, né, sobre o tratamento. E muitas pessoas até abandonavam o tratamento, ficavam revoltadas. Hoje a gente tem uma ideia muito diferente, que a gente pode ter sim uma vida normal, né? Claro, a orientação que a gente dá para essa pessoa vai ser igual a que eu dou para as outras pessoas. Então, ter uma alimentação saudável, obviamente. Mas hoje, como você disse, tem muito mais coisas no mercado, alimentos voltados para esse público com diabetes, e com isso a pessoa consegue ter uma vida extremamente normal, que a gente fala, né? Porque eu falo que o normal é uma palavra até que a gente usa para a maioria, né? O normal é aquilo que a maioria vive, mas hoje a pessoa com diabetes, ela realmente tem uma vida normal, em relação à doença, muito diferente do que tinha antigamente, e fora o que já evoluiu a aplicação de insulina, canetas de insulina, agulhas muito menores. Então, a pessoa consegue sim ter uma vida muito boa, e sem grandes restrições, sem se sentir realmente diferente das outras pessoas. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Volte sempre, tá? Imagina, foi um prazer estar com vocês quando precisarem. Então Estou à tá bom. disposição. Obrigada, doutora.